Olá, eu sou o Thomas Jardim, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Hoje ao meu lado está um mamute implacável de 2,3 metros de altura, de voz mansa, que já superou muitos obstáculos e conquistou tudo nas areias. Alisson, prazer estar com você, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu, tudo bem? Tudo ótimo. Alisson, me diga uma coisa, o que é ser um protagonista? Realmente é uma responsabilidade grande, né? Mas assim, acho que eu posso colocar várias palavras aí, várias palavras que entram nesse grupo. Eu acho que muita dedicação, muita sonho realizados, muitos objetivos, na verdade. Eu acho que tem várias palavras que podem entrar nesse ser um protagonista. Quando você disse para os seus pais que ia ser atleta, o que eles falaram? Olha, foi uma coisa bem bacana. Quando eu fiz a minha primeira peneira, eu comecei jogando voleibol de quadra. A minha primeira peneira, os meus pais falaram assim, tá bom, é isso que você quer. A minha mãe ficou um pouco preocupada, né? Vai lá, Billy, o nome do meu pai, vai lá ver como que é e tal. Aí meu pai, não, se o Alisson tá feliz lá, vamos ver. Depois eles foram no meu primeiro jogo e tal. Mas assim, eu me lembro muito bem, como se fosse ontem, quando eu falei pros dois, assim, pai, mãe, eu estou indo pro Rio de Janeiro treinar, isso em 2006. E não conhecia nada, o que era Leblon, Ipanema, Copacabana, não sabia de nada. Vim com uma mala nas costas e meu pai falou assim, filho, se é isso que você quer para sua vida, faça com muito amor, independente do que você escolher. E eu vim e hoje eu tô aqui falando com você. E seu pai era seu fã número 1, né? Colecionava tudo? Meu pai tem tudo até hoje, tem todas as reportagens, todas as fotos, tudo que sai na internet, todos os recortes, todos os troféus. Eu tenho que chegar com todos os troféus em casa, as medalhas. Tá tudo guardado na casa dele. Na quadra, o seu estilo de jogo assusta, intimida. Uhum. Como é o Alisson fora da quadra? Eu não assusto nem intimido ninguém. Na verdade, quando eu chego nos locais, as pessoas falam, nossa, que homem grande e tal. Mas nem um pouco. Eu sou um cara muito tranquilo, eu sou um cara muito família. Adoro minha família, adoro meus amigos, adoro estar com eles. E esse é o Alisson. Um Alisson, um cara tranquilo que, desde que não pise no pé dele, né? Que não incomode muito o Alisson, mas eu tenho uma personalidade forte, mas eu sou um cara principalmente de grupo. Eu gosto muito de estar com os meus amigos, com os meus familiares, com os meus cachorros, com a minha mulher e principalmente quando eu estou no meu grupo, eu gosto de estar com o meu grupo, com a minha equipe, com a minha equipe de trabalho. Eu acredito muito nisso e eu acho que a vida é assim. Tem cada vez menos, mas eu acho que a vida é assim. Eu acho que você tem que estar sempre em um grupo que te faz bem e esse é o Alisson, eu sempre tento agregar todo mundo. O que tira você do sério? Olha, muitas coisas, realmente muitas coisas. A política me tira do sério, a injustiça me tira do sério, a desigualdade me tira do sério, mas assim, eu acho que são coisas que a fome me tira do sério. Quando eu tô com fome, realmente o meu humor muda muito e eu acho que isso. E durante um jogo, o que te tira do sério? O que me tira do sério às vezes, algum torcedor que sai de casa só para incomodar os outros jogadores ou a mim, que vai com a intenção de não de assistir um bom voleibol, mas de incomodar. Durante o jogo, o que me tira do sério é se eu não me preparei para aquele jogo, principalmente. Se eu não estou concentrado, se eu não estudei a maneira correta o meu adversário, se eu não me preparei para aquele jogo. Isso me tira assim, isso me atrapalha. É verdade que você pensou em ser jogador de futebol? Na verdade, eu sempre acompanhei muito o futebol, né? Eu me inscrevi numa escolinha e tudo, tentei, mas eu era já muito grande. Eu estiquei muito, mas eu gosto muito de futebol. Não tentei ser um jogador profissional, mas que eu já brinquei muito, já joguei muito com os amigos. Acho que tem uns 8 anos que eu não brinco, porque hoje eu sou atleta profissional, posso me lesionar. Mas eu gosto muito. Mas você falou em tamanho, daria um ótimo goleiro, um ótimo centroavante também, né? Não, goleiro não. Mas eu gostava de jogar no meio de campo. Os jogadores que eu mais me encanto em observar são os volantes, que de hoje em dia são volantes que sabem jogar, e atacantes também. Então, assim, são jogadores que eu gosto de observar durante um jogo. Você tem algumas tatuagens e elas Sim. têm um significado muito especial. Me fala um pouco sobre isso. Eu tenho 4 tatuagens e todas elas têm um significado. A minha primeira tatuagem foi no pulso, que representa a minha família, tem as iniciais do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. A minha segunda tatuagem foi o mamute, que é a minha identidade, que eu vou carregar pro resto da minha vida, conhecido como mamute. Mamute fora das quadras, mamute dentro das quadras. A minha terceira tatuagem foi uma frase da música do Chorão, Dias de Lutas, Dias de Glória, que para mim representa
o dia a dia do ser humano, não só uma letra de música, não só por ser fã da banda, mas é isso que a gente passa, são dias de lutas e dias de glórias, sempre. E a minha 4ª tatuagem marca toda a minha data de nascimento e as minhas 2 medalhas olímpicas, então assim, todas têm um significado. Você falou em medalha olímpica, vamos falar um pouco de Olimpíada. Sim. Qual foi o sabor da medalha de prata com o Emanuel em Londres? No início foi um sabor muito amargo. Perder uma final olímpica, perder uma final ao lado de um grande amigo, de um grande companheiro. Eu queria muito poder retribuir para ele, para mim, a primeira medalha de ouro e para ele a segunda, o primeiro atleta no voleibol de praia a ganhar 2 medalhas de ouro. Não consegui naquele momento, mas eu consegui muitas coisas fora uma medalha de ouro. Eu consegui uma amizade maravilhosa, eu me superei muito como ser humano e como atleta, eu amadureci demais. E não vejo como um gosto amargo, pelo contrário, eu vejo uma oportunidade que eu ganhei na vida maravilhosa. Qual a importância do Emanuel na sua carreira? O Emanuel foi um grande companheiro. Na verdade, desde o início da nossa parceria em 2010, ele me ajudou a amadurecer muito. Se você pegar um vídeo meu hoje de 2009 e hoje um vídeo de agora, eu sou um outro atleta, óbvio. Fiquei mais velho, fiquei mais experiente, mas hoje eu sei canalizar minha energia dentro de quadra, sei aonde que eu posso gastar, sei o que eu posso usar dos meus recursos de jogo. E ele me ensinou isso tudo, eu aprendi isso tudo com ele. Como que pode um jogador de 40 anos ainda ser um medalhista olímpico, né? Então, assim, ele se reinventou toda na carreira dele. Foi um atleta fora de quadra, dentro de quadra. Nunca ninguém teve que falar do Emanuel como atleta e como jogador. Sabia se cuidar, sabia estudar o adversário, querendo sempre aprender, amadurecer. Então, isso é o que ele me passou. Passou a ser um cara que nunca deixar de desistir de uma partida, de desistir de um set e principalmente dos meus sonhos. Então, ele tem grande parcial aí na minha carreira. Me fala um pouco sobre a final em Londres, aquele 14-11, Sim. E aí? Realmente foi uma final digna de final. O voleibol de praia não tem empate. E ali estava um time campeão mundial em 2009 e um time campeão mundial em 2011, Alisson e Emanuel. Foi uma final assim, perdemos o primeiro set, ganhamos o segundo e por um detalhe, na verdade por alguns erros, detalhes, o jogo ficou 14-11, nós conseguimos ainda empatar o jogo 14-14, mas, como eu falei, não tem empate. Eu acho que no momento teve um gosto muito amargo, mas que me ensinou muito depois. O fato de vocês terem conseguido tirar essa vantagem e empatar em 14-14, chegar muito perto da vitória, torna a derrota ainda mais difícil? Torna, sem dúvida nenhuma. Realmente fizemos de tudo, movemos montanhas para empatar o jogo. E aí o jogo ficou 15-14 e a gente acabou errando um side-out, uma virada de bola. Mas isso faz parte da vida do atleta. Como eu falei, no momento a gente não entende. Tem pessoas ou atletas que não entendem pro resto da vida. Mas a gente vai carregar isso de uma maneira muito bacana. Hoje a gente encara de uma maneira bacana. Eu não tive coragem e vontade de assistir aquela final. Nem o Emanuel. É? Que bom saber disso. Mas me lembro de muitas coisas. Mas sabe o que é o mais legal? O mais legal foi, e sempre é legal, lembrar de tudo que eu vivenciei na minha primeira Olimpíada ao lado dele, ao lado daquela equipe, da minha comissão técnica, do meu parceiro, tudo que eles me mostraram pela primeira vez, o que eu iria encontrar, como eu fui preparado para os Jogos Olímpicos, que eu estava ao lado de uma lenda do voleibol. E com apenas 26 anos, e ainda não tinha meu nome gravado na história. Então, assim, isso tudo vale a pena e valeu a pena. Londres, então, a história de Londres foi fundamental para que viesse ouro depois, eu tenho certeza disso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora me fala, depois de Londres, você viveu um momento muito delicado. É um descuido com uma ferida no dedo. Sim. E você foi parar no hospital com uma infecção no sangue provocada por uma bactéria. Foi o momento mais difícil da sua carreira, ou melhor dizendo, da sua vida? Foram vários momentos difíceis, amigo. Realmente, vários momentos difíceis. Logo depois dos Jogos Olímpicos, sim. Eu tive uma ferida, que acabou entrando uma bactéria, e eu acabei quase perdendo o pé. Na verdade, foi um momento muito difícil, logo um mês após os Jogos Olímpicos. Mas depois daquele momento, eu tive outros momentos de dificuldade. Eu operei o joelho direito, fica sempre aquela dúvida se vai ou não voltar. Eu tive apêndice, também tive que operar de última hora. Então, assim, mas todas essas dificuldades me fizeram amadurecer ainda mais. Me deram mais forças ainda para os momentos de dificuldade, de difícil, e principalmente dentro do torneio.
Então, assim, foi um momento muito difícil, mas um momento que a minha equipe, os meus amigos, os meus familiares me ajudaram muito a passar e a superar. Você falou dessa lesão no joelho. Sim. Ela chegou a te causar alguma preocupação real? Do tipo, talvez eu não volte a jogar como eu jogava antes? Sim, claro, foi uma lesão grave, uma lesão, um rompimento parcial do tendão. O Ronaldo Fenômeno teve rompimento total do tendão. Então, assim, eu tive ficou uma preocupação grande. Mas teve uma coisa que me deixou muito confortável, que foi a minha equipe. A equipe médica, a equipe de fisioterapia, a minha equipe do dia a dia ao lado do Bruno, que hoje a gente mora em Vitória, e principalmente a estrutura que eu tive por trás pela Confederação Brasileira de Vôlei, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que me deram o suporte. Então eu operei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu operei em São Paulo, no outro dia eu saí do hospital, vim para o Rio de Janeiro e fiquei 40 dias aqui fazendo um trabalho intensivo de recuperação. E com apenas 3 meses, a minha recuperação estava para 4 meses e meio, 5 meses, com apenas 3 meses eu já estava bem fisicamente, treinando no alto nível, e aí eu tive o apêndice. Então, ou seja, não era para voltar. E isso tudo foi um baque atrás de outro, mas como eu falei, eu acho que eu sou... Papai do Céu me ilumina sempre, me mostra sempre o caminho da dificuldade, porque sabe que eu suporto, sabe que eu aguento. E os meus familiares, os meus amigos, a minha família me ajuda a aguentar. E principalmente os fãs, os brasileiros, as pessoas espalhadas pelo mundo que gostam de voleibol de praia, que acabam me respeitando, acabam gostando do meu voleibol, do ser humano Alisson. Então, assim, isso tudo me comove, me ajuda muito. E como foi encarar o Emanuel pela primeira vez como adversário? Cara, muito difícil para mim. Para mim foi muito difícil. Porque, como eu falei, eu tenho um respeito enorme, uma amizade grande. E quando eu joguei com o Bruno, e ele estava jogando com o Pedro Sober, foi o primeiro confronto nosso, um contra o outro. Ele ganhou o jogo, mas para mim foi muito difícil encarar aquilo, porque ele já estava experiente com essa situação, ele já sabia como lidar, e eu não. Eu não sei como que foi para ele, mas para mim não, porque eu lembro até que no jogo aconteceu um rally e eu chamei o nome em vez de chamar Bruno, eu chamei Emanuel, vai, mano. E porque era uma coisa que estava dentro da minha cabeça, assim. A gente convivia junto, ele foi um irmão mais velho para mim, ele me ajudou muito. Então foi uma situação muito difícil. Que depois, normalmente jogando contra ou não, sempre convivendo no dia a dia, a gente vai aprendendo, né? Vocês se falam até hoje? Sim, nós temos uma amizade fora de quadra. Não nos falamos todos os dias, não nos encontramos todos os dias, mas a cada 2 meses a gente se fala. Peço sempre conselhos para ele, porque ele hoje tem uma outra visão, uma visão fora de quadra. Peço sempre, ele está sempre a par do que está acontecendo na minha carreira, acompanho o voleibol de praia e sempre recebo grandes homenagens dele, grandes mensagens, na verdade, que eu vou carregar para sempre. Ele estava na final em 2016. Isso fez muita diferença para você? Fez muita diferença para mim. Não só ele, mas como o Ricardo. Você encontrar 2 grandes atletas que marcaram a história do seu país no voleibol de praia e estão ali batendo palma para você, torcendo pela sua vitória, é muito raro isso. É muito raro. É de uma hombridade, de uma humildade desses 2 atletas enorme. Então, assim, encontrar e se emocionando, porque quando eu olhei para cima, no pódio, estavam os 2 chorando. Então, assim, isso é uma hombridade, de uma humildade de 2 campeões olímpicos incríveis. E aí veio o ouro, o maior dos sonhos. Sim. Me fala um pouco daquela final. Olha, a final aconteceu por volta de meia-noite, 11h30, meia-noite. Durante o dia, foi um dia que demorou passar, foi muito difícil, porque não é um horário comum de se jogar voleibol de praia. E os familiares, os amigos, a minha esposa agora, ela fez uma surpresa para mim, ela conseguiu milhares de ingressos com nossos patrocinadores e convocou todo mundo um dia antes, eu moro em Vitória, então todo mundo veio um dia antes. Alguns atletas chegaram, alguns amigos chegaram no mesmo dia e eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava totalmente focado no campeonato, no jogo, na final. E quando a gente chegou em Copacabana, a gente soltou do ônibus, o calçadão estava lotado, eu me arrepio só de falar. O calçadão estava lotado, nós entramos, a equipe toda entrou com a gente, eu cumprimentei os familiares, dei um beijo na minha esposa e entrei.
E ali, na concentração, na nossa preparação, a arena lotada, as pessoas circulando, nós estávamos aquecendo na quadra externa e as pessoas gritando o nosso nome. Alisson Bruno, Alisson Bruno, Alisson Bruno. E assim, entramos para a quadra. Na hora que a gente entrou em quadra, eu vi o tamanho daquele coliseu, assim. Realmente, eu joguei 7, 8 jogos ali, eu sentia a torcida, eu sentia o calor da torcida. Mas ali eu senti que tudo que eu fiz na minha carreira valeu a pena. Então, eu não ia perder aquela Olimpíada. Eu não perderia aquela Olimpíada. Com toda a humildade do mundo, eu não perderia aquele jogo. Porque a minha vontade era muito maior do que a dos italianos. Eu poderia ter acontecido alguma coisa com meu parceiro ou não, eu iria carregar o Bruno como ele me carregou, como é uma parceria. Mas da minha parte, tenho certeza que da parte dele também, ele pensou a mesma coisa. Porque o jogo começou 6-1 para a Itália, nós pedimos um tempo e a gente só se comunicou em uma palavra, em uma frase: calma, que não vai ser assim até o final, o jogo vai virar. E nós revertemos um placar de 6-1 para 21-19 no primeiro set e no segundo set nós ganhamos de 21-17. Então assim, realmente eu posso escutar o barulho da torcida, eu posso sentir todas as emoções que eu senti sempre quando eu falo nisso. Então assim, foi um grande dia, uma grande final. E a caminhada nos Jogos Olímpicos não começou fácil. Não. Uma derrota no segundo jogo, uma lesão no terceiro jogo. O nosso primeiro jogo foi contra o Canadá. Nós ganhamos por 2 pontos de diferença, 2-0. E eu me lembro que nós tínhamos que passar pela imprensa e a primeira pergunta que nós recebemos foi: pô, que jogo difícil, hein? Que não sei o quê, que não soltou o jogo. As pessoas esperavam muito da gente, o brasileiro. Botavam uma pressão, mas uma pressão de uma forma assim, era a válvula de escape do brasileiro. E nós fizemos o primeiro jogo de 22-20 ou 23-21. Foi uma diferença de apenas 2 pontos nos 2 sets. E a imprensa já ficou perguntando: poxa, não soltaram o jogo difícil, que não sei o quê. E a gente, calma, isso são Jogos Olímpicos, não vai ser fácil. E eu comentei isso com o Bruno. No segundo jogo a gente perdeu para a Áustria. Então nós tínhamos uma vitória apertada e uma derrota nas costas. E as pessoas continuando, os torcedores, dando credibilidade ao nosso time. E aí, fora isso, entramos no terceiro jogo para classificar. Nós tínhamos que ganhar da Itália. E no primeiro set, eu acho que antes do 10º ponto, eu torci o pé. E ficou todo mundo muito quieto, muito calado. O fisioterapeuta entrou, fez todas as técnicas, eu não sentia dor, eu não sentia muito o meu pé no momento. Ele me perguntou, me lembro também como se fosse: quer fazer a botinha de proteção? Eu falei: não, vai assim mesmo. E naquele jogo eu joguei mancando, nós ganhamos de 2-0. Voltamos para a Vila, eu fiz uma ressonância, eu tive um pequeno problema nos ligamentos do tornozelo, mas a fisioterapia começou às 9 da manhã e foi isso que me motivou ainda mais a superar as dificuldades. E nada foi fácil, nada foi fácil. E quando começa assim, uma derrota no segundo jogo, uma lesão no terceiro, passa um filme na cabeça? Passa o filme toda hora na cabeça. Mas o que mais passa na cabeça é a concentração de fazer o melhor. Eu treinei, eu me dediquei, eu estou aqui por merecimento, é um sonho que eu estou realizando e eu estou confiante para fazer isso. Então isso passava na minha cabeça. Então, em todos os momentos. E quando as pessoas falavam comigo, me olhavam, e quando eu conversava com o Bruno, porque a gente não conversa muito, quando você está muito concentrado, você não precisa ficar toda hora. A gente estava com 3 anos de parceria, então um já se conhece, um conhece o outro. Então, mas eu sentia isso dele. Eu treinei pra caramba, eu estou aqui por merecimento, eu estou aqui preparado para esse torneio. E todos os torneios que eu entro pensando assim, sem dúvida nenhuma, são torneios que eu chego sempre às finais, eu ganho. E esses Jogos Olímpicos, eu não tinha nenhum time mais preparado que Alisson Bruno. Dentro de quadra e por tudo que aconteceu também fora de quadra. A gente percebia você mancando bastante depois da lesão. Sim. Sentia muito? Sentia porque o terreno na areia é um terreno instável. Então, se eu fosse jogador de voleibol de quadra, eu fazia uma proteção, como fazia para todos os jogos, só que o pé não variava muito. E na areia não, na areia você tem um buraco, você tem outro morrinho, e isso doía demais, e era uma pontada, mesmo com remédio.
Mas eu fechava o olho e vamos embora. E quando eu chamava a torcida, era uma forma até de tirar o foco no meu pé. Das pessoas olharem que eu estava mancando, perceber. Então, eu me lembro muito como se fosse na estatística que eu vi depois. Logo após a lesão, nas oitavas de final, eu joguei contra a Espanha. Eu ataquei, eu recebi 98% das bolas do jogo. Eles foram pro jogo para assim, não, vamos errar o Alisson. Então, não deu certo a tática deles, mas a tática deles foi em função da minha lesão. E foi uma superação bacana, porque doía demais, mas os fisioterapeutas e os médicos na vila me dando tranquilidade e fazendo os exercícios e valeu a pena. Tudo valeu a pena. Chegaram na final, ouro olímpico, o jogo terminou de madrugada. Quando é que você foi dormir depois daquele jogo? Eu não dormi. Eu imaginei. Nós saímos nessa surpresa da minha esposa, ela já tinha preparado uma festa, independente do resultado, com os meus amigos que vieram de Vitória, com os parentes que estavam aqui no Rio de Janeiro. Nós saímos do jogo, fomos fazer antidoping, fizemos a entrevista coletiva, entramos ao vivo para toda a imprensa. Nós saímos de Copacabana às 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. Com a adrenalina lá no alto. Com a adrenalina lá no alto. Chegamos na festa, já não tinha mais quase ninguém na festa. Porque as pessoas já tinham ido embora, estavam com sono, cansadas, mas os que ficaram aproveitaram. Nós saímos da festa às 7h30 da manhã, porque há 20 dias não encontrávamos nossos familiares, nossos amigos, não falavam, e todo mundo queria ver a gente e as medalhas. E dali nós saímos para uma coletiva de imprensa, logo no outro dia também, pela manhã, e a bateria de entrevistas que eu tive também. Então eu fui dormir no outro dia, eu fiquei 48 horas virado, e aí já estava com um pouco de gripado, a imunidade baixou, mas valeu tudo a pena. Por mim, eu poderia ficar gripado mais um mês ainda. Você ganhou tudo. Rei da Praia, Super Praia, Circuito Brasileiro, Sul-Americano, Pan-Americano, Circuito Mundial, Copa do Mundo, World Tour Finals, Olimpíadas. Qual foi a maior vitória? Pense numa partida, a mais marcante, aquela que não sai da sua cabeça. A vitória que não sai da minha cabeça é a vitória dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Mas, sinceramente, nenhum título foi maior que o outro. Todos eles me ajudaram a ser o atleta que eu sou. Eu sou grato a todas as vitórias e principalmente aos títulos como time. Eu não joguei com muitos parceiros diferentes, eu não tive muitos treinadores e técnicos, mas todos que eu tive foram vitoriosos. Eu não tenho e não gosto dos títulos individuais. Mas todos os parceiros que eu joguei se tornaram melhores do mundo individualmente. Então isso para mim é uma grande vitória, sinceramente. Eu nunca fui o melhor jogador da temporada, mas eu consegui, ao lado do Arley, que ele ganhasse esse prêmio. Eu consegui ao lado do Emanuel, com 38 anos, que muita gente julgava como um jogador antigo e mais velho, se tornar um dos melhores do mundo e ganhar esse prêmio. E ajudei o Bruno a ganhar esse prêmio 2 vezes. Então assim, essa é a maior vitória para mim. A maior vitória para mim é fazer o que eu amo, representar o meu país e poder retribuir ao povo brasileiro tudo que eu mais sonhei, que era poder fazer o que eu amo, jogar voleibol de praia e representar o meu país. Eu hoje, quando subo no pódio, quando eu entro em quadra, quando eu carrego essa bandeira, sinceramente, é um dos momentos mais importantes da minha vida, naquele momento, porque é o meu país, é a minha pátria, é o meu povo, e que sofre tanto, que deixa de tantos problemas para trás para ser feliz. Então, vitória dentro de quadra, Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Mas todas elas foram marcantes na minha carreira. E a da Copa do Mundo na Holanda, ao lado do Bruno, em 2015? Essa final foi uma final que me ajudou muito, ajudou o meu time a superar todas as dificuldades, como eu falei, de lesão, de operação, de apêndice, e de firmar o meu nome ao lado do Bruno. Dá, nosso time vai chegar, dá para acreditar, vamos continuar acreditando, dá para ser campeão. Depois dessa final na Holanda, nós ganhamos mais 5 títulos do torneio mundial. Fizemos 6 etapas seguidas. O único time que fez isso na história foi Loyola e Emanuel em 2000. Ganharam 7. Então, assim, a cada 15 anos acontecer isso e um outro time brasileiro ser premiado com isso, então, assim, é mais um título ao nosso lado, mais um título para a nossa vida. E isso nos ajudou muito. Então, assim, dentro da Holanda,
com a torcida toda contra, virar um jogo, ser campeão mundial, isso está marcado na história e me ajudou muito dentro de quadro. E o primeiro set lá foi terrível. Foi. 21-12 para eles. Foi. Mexe com a cabeça? Mexe total. Isso mexe. Mas, como eu falei, o foco, os objetivos, o trabalho psicológico, a concentração. Nós perdemos o primeiro set 21-12 ou 21-13. Eu parei no bloqueio umas 8 vezes, tomei muito bloqueio. E eu lembro, no banco de reserva, falei, Bruno, vamos criar uma tática aqui diferente e essa tática deu certo. Que eu não posso falar porque a gente usa até hoje. Mas essa tática deu certo. Mas assim, isso mudou o jogo. E eles não estavam preparados pela mudança. Eles ganharam o primeiro set 21-12, achando que o segundo set seria fácil. Nós ganhamos de 21-17 e ganhamos o tie-break depois. Conseguimos calar uma cidade, um país, fazendo o que a gente mais ama, jogar voleibol. E o tie-break também não foi fácil. Vocês tiveram 6 ou 7 match points contra. Exatamente. Eles ficaram na frente umas 5, 6 vezes. Eu tive a bola de cheque para matar o jogo, ataquei para fora. O Bruno ficou revoltado, falei, calma, vai dar tudo certo. E ali, a última bola bateu no meu bloqueio, o Bruno pegou de primeira, eu dei um croquezinho no fundo, e só me lembro da bola caindo e o Bruno correndo para um lado e eu correndo para o outro. O nosso time, ele não é um time que comemora muito junto, não. Ele acaba, cada um tendo a sua comemoração espontânea. E isso acaba sendo uma identidade do nosso time. Nos Jogos Olímpicos foi a mesma coisa, eu corri para um lado, o Bruno correu para o outro. Mas depois disso tudo a gente se olha e fala, cadê você, cadê meu parceiro? E a gente se abraça. Eu acho que essa é a nossa identidade. O atleta de ponta tem que lidar com a pressão. Sim. Como é que você faz para lidar de forma positiva, de forma vencedora com a pressão que evidentemente vai sempre recair sobre uma dupla vencedora como vocês? Com todos esses títulos que você falou, a pressão só aumenta a cada dia. Porque as pessoas depositam em você toda a confiança da vida dela, todas as frustrações que ela tem no dia a dia, no esporte, principalmente no futebol, no voleibol, ou seja o esporte que for. Então, o que me deixa tranquilo é trabalhar. Eu sou um atleta, o meu time, mas principalmente eu sou um atleta que eu me dedico muito, eu não falto treino, eu abdico de muitas coisas da minha vida, eu gosto de treinar, eu gosto de estudar a evolução do meu time, estudar os outros times. Isso me dá tranquilidade para fazer o meu jogo dentro de quadra. Isso me dá tranquilidade de receber uma pressão. Isso me dá tranquilidade de receber uma cobrança na rua. Poxa, o seu time não ganhou essa etapa, o seu time não foi bem. De uma maneira tranquila. Porque eu também sou um torcedor fora da quadra. Eu tenho meu time de futebol, eu torço para os meus amigos, então eu sei o que eles passam. Então eu encaro de uma maneira tranquila, porque eu faço o meu melhor sempre no dia a dia. Como é a sua relação com os fãs, Alisson? É bem bacana. As pessoas me param na rua quando me reconhecem. Olha o mamute do vôlei, eu tiro foto, eu converso. No início as pessoas acabam tendo um pouco de receio, né? Porque eu sou muito grande. Então as pessoas falam, nossa, olha a cara dele fechada, eu tô sempre de óculos, de boné. Mas não, eu paro com todo mundo, eu dou atenção, eu adoro criança, eu adoro idosos, porque são pessoas que já viveram muito, já viram muita coisa. Então, apenas em uma palavra, ela te dá uma tranquilidade. Às vezes, quando você está chateado, sai de um jogo, você encontra um idoso, uma vovó ou um vovô no calçadão e você está muito chateado que você não jogou bem, ele fala às vezes uma palavra, calma que amanhã tem mais, calma que o outro torneio você vai ganhar. Essa pequena palavra, essa pequena frase te dá tranquilidade, porque uma pessoa que já viveu 80 anos, 70 anos, já viu muita coisa, né? Então a gente quer as coisas muito imediato. Então, assim, eu adoro isso, eu sou o Alisson assim, eu tenho esse relacionamento com os fãs. A minha rede social é tranquila, eu respondo sempre que eu posso responder, eu gosto de postar a minha vida com relação à minha família, aos meus cachorros, aos meus carros antigos. Eu tenho umas paixões diferentes e as pessoas gostam de participar disso. Até hoje você joga videogame? Jogo. No meu tempo livre, sim. É o meu momento de descansar. Então, no momento que eu estou fazendo um gelo no joelho, fazendo uma recuperação, fazendo um trabalhozinho de fisioterapia em casa, gosto de jogar meu videogame, gosto de futebol. Os meus amigos se encontram na minha casa. A gente tem um grupo, posso até abrir aqui Cuecas PS4, que isso é só cueca, só homem. E assim, as esposas e as namoradas não gostam muito, porque são mais de 10 homens, todos se encontram na minha casa, eu viajo muito. Então, quando eu estou em casa, todos vão para lá.
E assim, é o momento do campeonato, é o momento da aposta, é o momento que joga em dupla. Em dupla quase cabe amizade, porque um acaba culpando o outro. Mas no individual o torneio começa no sábado e termina no domingo, porque são mais de 6, 7 horas de jogos. A gente monta a nossa liga e o mais importante é os dois times são rebaixados, o quadrangular final, porque tem que ter o mata-mata, tem que ter a disputa de pênalti e tem que ter a culpa do controle, né? O controle sempre é o culpado, nunca é o jogador. Além disso, você gosta muito de NBA e NFL também. Sim, gosto muito dos esportes, na verdade. Eu acompanho todos os esportes que passam na TV. Todos, até os que não passam. Gosto de tênis, gosto de basquete, gosto de NFL, gosto de basquete. Sempre que eu estou de férias, eu vou aos Estados Unidos e assisto um jogo. Nos últimos 5 anos eu fiz isso sempre. Eu gosto mesmo, assim, eu acompanho. A NFL, para mim, eu não entendo muito bem como entendo basquete, mas eu me encanto com o profissionalismo, com a distribuição tática, porque assim, todo esporte tem isso, o estudo, a distribuição tática, mas a NFL tem. Quando você olha um técnico com uma jogada, com um panfleto de jogada, olha o número de jogadas, o número de... numa defesa você melhora o seu ataque ou vice-versa. 2 times, 2 técnicos, um técnico de defensor, um técnico de ataque. São coisas que me encantam e isso me prende a minha atenção. Eu gosto muito. Você viaja muito pelo mundo e nem sempre o idioma está afiado ali, dependendo do país que a gente está, né? Me diz uma situação engraçada que você tenha passado por causa disso. Amigo, teve várias situações, realmente várias situações. Em 2008, um grande amigo meu, o Bernardo Romano, jogava comigo. Nós fomos para a Europa pela primeira vez, assim, e a gente estava na França e o francês não falava inglês, eu já não falava meu inglês supiniquim e o Bernardo falava inglês muito bem. E a pessoa não entendia o que era frango, o que era presunto, até que eu tive que imitar uma galinha pro cara, porque eu queria uma pizza de frango. E aí, cara, foi uma comédia, porque a pizza chegou, a gente não parava de rir, e isso até hoje, quando a gente senta numa roda e relembra essas histórias, fica gravado. Porque assim, como essa risada que teve, a minha risada com o meu amigo durou um dia. E quando a gente pensava em galinha, pensava em pizza de frango, e a gente voltou nesse local, nesse restaurante, a semana toda, e o cara imitando uma galinha pra gente. Então assim, realmente são várias histórias que a gente vai carregar aí. Mas o cara não tem culpa, não é todo dia que você vê um mamute imitando uma galinha, né, Alisson? Na verdade, ele não tem culpa e eu também não tenho, porque eu não sabia falar galinha em francês e ele também não sabia entender o inglês, então ficou nessa briga. Então vai na mímica, não tinha caneta para desenhar, então vai na mímica. A pizza veio certo? Veio certo, durante uma semana eu voltei lá, a pizza estava ótima. Alisson, me diz uma coisa, como você quer ser lembrado daqui a 15 ou 20 anos? A minha consciência é muito tranquila, assim, quero ser lembrado, eu não me importo com isso. Eu me importo com, como eu falei, o que me tira do sério? Desigualdade, o que me tira do sério? Então, assim, eu não gosto de coisas, eu não quero ser lembrado como atleta injusto, como atleta errado, como atleta que passou a perna, trapaceou. Pelo contrário, eu sou o mais honesto possível com quem eu trabalho, com quem eu jogo, com os meus adversários. Eu quero ser lembrado como um atleta que vestiu a camisa. Eu visto a camisa do voleibol de praia. Eu amo isso aqui. Eu acredito nesse esporte. E eu sou um campeão olímpico nesse esporte. Então, assim, eu acho que eu gostaria só de ser lembrado nisso. Mas eu quero muito poder ajudar esse esporte futuramente. É um esporte que só tem 30 anos de idade. É um esporte mais novo do que eu. É um esporte que cresceu aqui, na praia de Copacabana, nos Estados Unidos. Onde os jogadores de voleibol de quadra ficavam de férias e se encontravam na praia. É isso que eu quero ser lembrado, que eu quero ser lembrado com um atleta que ajudou a desenvolver ainda mais esse esporte. Alisson, para terminar, gostaria de te pedir um autógrafo. Claro, maior prazer. Tá aqui, ó, por favor. Show de bola. Linda bola, hein? Muito legal, legal, né? Muito bacana. Toda sua. Obrigado, Alisson. Valeu. Quem quiser ganhar uma bola assinada pelo Alisson, dá uma chegada amanhã no nosso Instagram e a gente vai mostrar lá como você pode fazer para participar desse sorteio. Alisson, muito obrigado. Eu que agradeço, É sempre muito bom conversar com um campeão olímpico. Parabéns por tudo que você fez até hoje. Todo o sucesso do mundo aí daqui em diante na sua carreira. Eu agradeço o carinho, agradeço toda essa atenção e obrigado.
Obrigado mais uma vez. Valeu. E aí, curtiu nossa entrevista? Então compartilha com os amigos, curtam nossas redes sociais, se inscreve no canal. A gente se vê na semana que vem. Valeu!